E aí, pessoal, vamos falar da chegada de Michael, da coletiva, do que pode ser dito e da repercussão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com esse recado que é para você que está precisando de uma renda extra, que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar e na segurança de casa, só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office ensina um passo a passo profissional. E lá tem uma equipe que pode lhe ajudar se você não tem experiência. E para comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por apenas R$ 47,00 e ainda com garantia de satisfação. Portanto, clique no link da descrição desse vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Gente, Michael chega amanhã em Porto Alegre. Segunda-feira, no final da manhã, Michael estará em Porto Alegre. E muitas pessoas estão mostrando uma certa ansiedade com a chegada do Michael a Porto Alegre. Michael, que foi protagonista negativo naquele episódio envolvendo o jogo do Grêmio contra o Corinthians. 2 dias depois ele teve anunciada a rescisão de contrato com o Grêmio, mas Michael não é um qualquer. Michael é talvez a grande liderança do vestiário vitorioso do Grêmio, que começou lá em 2015, que conquistou títulos em 16, que conquistou títulos em 17 e que, de certa maneira, tomou Michael a condição de grande ponto, do grande vitorioso do ponto de vista das lideranças do vestiário do Grêmio. É Michael essa figura. E em cima dessa realidade a gente precisa tratar diferente essa questão. Por quê? E por que eu falo em ansiedade? Porque a gente sabe que o Michael já tinha anunciado que deixaria o Grêmio, já tinha tido algum tipo de desconforto lá quando fez aquele anúncio, porque o Grêmio não o procurou para renovar, enfim, uma série de situações. Mas agora, com a rescisão, e a gente sabe que os atritos acontecem nas relações, principalmente dentro de um vestiário, esses atritos acontecem, mas o que a gente pode imaginar para a coletiva e principalmente para a comunicação neste momento é de um grande abraço entre o Grêmio, Michael e principalmente o torcedor. O Grêmio prepara, assim, algo relacionado a uma grande homenagem ao Michael, entendendo o seu tamanho na realidade do clube dessa época, sabe da sua importância e vai fazer todo o esforço para apresentar exatamente isso. Nós temos que desassociar esses últimos momentos do Michael, do grande jogador, grande líder que foi esse jogador dentro da nossa realidade. É preciso desassociar e o Grêmio vai saber fazer isso. Pelo que eu consegui construir, a coletiva do Michael deve ser na quarta-feira e Michael vai falar nas dependências da Arena Tricolor, que foi o grande palco dessas conquistas. Então Michael vai assumir ali essa condição, vai ter todo o respeito do mundo e todas as homenagens do mundo que merece um grande ídolo do torcedor do Grêmio. Para as pessoas que muitos estão mostrando ansiedade, o que ele pode dizer? Ele pode sim relatar a dificuldade dos últimos dias? Pode, mas isso, convenhamos, quando tu olha a história de um jogador como esse, tu tem que tratar isso de uma maneira menor. O grande ponto de Michael, a grande realidade é que ele tem muito mais histórias bonitas e ótimas para contar do que um ou outro desconforto que esses últimos tempos aí acabaram trazendo não só para ele, não só para o Grêmio, não só para o time, mas também para o torcedor. Então, o que a gente tem dessa questão, e claro que a gente pode entrar nas peculiaridades, mas aqui, quando se encerram vínculos como esses e precisam ser encerrados, porque os tempos eles passam, o futebol é muito exigente e eles acabam cobrando mudanças bruscas às vezes, drásticas, as rupturas elas são comuns no mundo do futebol, nada é eterno no mundo do futebol, mas o que pode ser dito sinceramente neste momento é uma reversão desse quadro. Um Michael que vai querer construir também a saída do Grêmio, mesmo estando fora do grupo. E por outro lado, um ambiente no Grêmio todo favorável a uma grande homenagem a esse jogador, um grande ponto de mostrar para todos que esses vínculos eles podem terminar, mas não por isso vai se terminar a idolatria pelo jogador, o respeito por ele e principalmente a importância dele neste contexto aí nos últimos 5 anos, e a gente sabe que foi muito importante. Foi Michael, por exemplo, que tirou a hegemonia de D'Alessandro
assumindo para ele a condição. O Meneghetti usa uma frase que eu acho muito boa, ele tirou a chave do D'Alessandro e botou no bolso dele. Ele é o grande nome dos Grenais a partir exatamente dessa conquista, porque ele, dentro do seu sentido de liderança, tomou conta disso. É verdade que nós tivemos outros grandes protagonistas no campo de jogo, nós tivemos o Luan, nós tivemos o Arthur, nós tivemos o Everton, nós tivemos muitos grandes jogadores, o próprio Jeromel, o Marcelo Groy, e Michael se enquadra também na linha destes grandes nomes, dessas grandes estruturas que o Grêmio montou, times muito fortes que o Grêmio teve e que teve sim na figura de Michael, não só tecnicamente, mas animicamente dentro do vestiário como uma das principais forças e lideranças, inclusive indicando colegas, inclusive participando, sempre muito aberto pelos dirigentes que sempre o trataram com todo o respeito do mundo. Eu fico e acho curioso isso, porque quando o momento é ruim, é de crise, a gente tem uma tendência a olhar para o lado ruim das coisas. E principalmente quando há uma ruptura como a que houve na semana passada, a gente tem uma tendência a dizer, ué, o que está acontecendo? O porquê das rupturas? Mas todos os episódios, e a história conta isso, sempre existem esses momentos. E o Grêmio está vivendo um momento também de transição e também de rupturas. E nessas horas a gente sempre vai olhar e dizer, ih, tem coisa por trás. Às vezes tem uma rusga aqui, outra ali, e isso é natural nesses processos. Mas de um modo muito mais forte, de um modo muito mais definitivo, o que a gente sabe dessas situações e o que a gente vai ver na quarta-feira é de um clube que tem todo o respeito pelo jogador e o jogador sabe e tem também todo o respeito pela importância que o clube e os torcedores tiveram na própria vida dele. Foi aqui que Michael ganhou a supermaioridade, foi aqui que ele ganhou a condição de um jogador superior, de um jogador diferente. Foi aqui, foi dentro da realidade da Arena, dentro da realidade do Grêmio, que ele conseguiu mudar o patamar de um jogador médio, de muito boa qualidade, mas médio sem ser um grande protagonista, para aqui ser o capita. Aqui ele é o capita, aqui ele é o cara. E a gente respeita demais, nós torcedores somos fãs dele, mas o clube em si, institucionalmente, é fã dele também. E o Grêmio vai saber homenageá-lo e vai oferecer uma linda homenagem para ele, e tenho certeza que a resposta do Michael nessa coletiva vai ser também de abraçar o momento do Grêmio e contribuir neste momento desta forma. O Grêmio precisa de tranquilidade, o Grêmio precisa de paz, e os grandes nomes, os grandes jogadores, as grandes figuras, elas sabem entender isso, e nós vamos ver na quarta-feira sim uma ferramenta de união, mais uma para empurrar o Grêmio principalmente para a vitória no próximo jogo. Tudo que nós não podemos ter nesse momento é um ambiente turbulento. E Michael sabe disso porque ele é um grande líder. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.